Olá, se você não me conhece, meu nome é Suzana e aqui eu tô relatando um pouco sobre a minha vida. Nesse começo tô falando sobre os meus partos e hoje vou continuar essa sequência. Eu tenho outros filhos e não sei se vai caber tudo nesse vídeo, mas essa gravação, a minha intenção é falar sobre a minha primeira gestação. Vamos lá então. Bom, eu descobri que estava grávida. Antes um pouquinho, para eu voltar um pouquinho na história, sendo breve, eu queria engravidar, decidi que queria engravidar, porque eu já tinha 8 anos de casado e de repente me veio um clique de que era a hora. E aí a gente tentou por um ano. E foi muito triste essa espera, foi muito, muito doloroso, porque na minha cabeça eu ia parar de tomar um remédio num dia e no outro mês tudo ia acontecer. Porque aconteceu assim com a minha mãe, e porque eu ouvi outras histórias, e porque não, vai dar tudo certo. E não foi bem assim. Eu fiz alguns exames daqueles seriados que você vai acompanhar a ovulação e eu descobri que eu quase não ovulava. Eu ovulei de 2 a 3 vezes no ano. Eu ovulava de 2 a 3 vezes no ano. E isso era muito pouco. Então era muito difícil eu conseguir engravidar. O que aconteceu é que o tempo foi passando e eu já estava até pensando que isso não fosse mais acontecer. Mas um dia já estava cansada de fazer exames de farmácia, já nem fazia mais. E aí eu demorei muito para descobrir que eu estava grávida, porque eu nunca tinha tido a experiência, não sabia que sintoma eu iria ter, qual seria o primeiro sintoma. Mas eu comecei a sentir muito sono, um sono assim insuportável. E aí me veio aquela história, nossa, faz tempo que eu não menstruo, mas como eu passava muitos meses sem, isso também não era uma informação muito importante, muito relevante, mas já fazia tempo que eu também não fazia nenhum teste de farmácia. E aí eu fui, comprei o teste, descobri que estava grávida, e ok, eu tinha uma viagem marcada, e eu ia viajar já em seguida, assim, uns 2, 3 dias depois, e eu fui viajar só com essa informação, depois que eu voltei que eu consegui fazer exame, marcar, enfim. Eu sei que quando eu cheguei e fui fazer ultrassom, eu já estava de 12 semanas e no primeiro ultrassom já fez o morfológico, no primeiro ultrassom já descobrimos o sexo e mais do que isso. No primeiro ultrassom eu tive a surpresa de saber que eram gêmeos. Eu nunca passou pela minha cabeça de que eu seria mãe de gêmeos. Realmente foi um susto. Eu levei até um tempo para acreditar, achei que o médico estivesse contando uma piada, que fosse uma brincadeira. A gestação foi muito tranquila mesmo. Eu nunca tive nenhum incômodo. Eu dormia bem, eu comia bem, eu me exercitava, ia para academia todos os dias. E eu estava numa fase assim muito boa nessa questão de saúde e todas as coisas estavam cooperando muito mesmo. Eu descobri a gestação com 12 semanas e o tempo foi passando. A gente fez uma viagem, estava tudo super tranquilo. A gente fez uma viagem. Nós morávamos na cidade de São Paulo, capital, e a gente foi para uma cidadezinha 2 horas de São Paulo. Estávamos lá, tranquilo, de repente eu comecei a sentir um incômodo, passei uns 2 dias com incômodo, mas nem passou pela minha cabeça que eu poderia estar entrando em trabalho de parto. Eu achei que fosse o bebê virando, eram 2 bebês, então eu esperava, muitas mães falavam, vai começar contração de treinamento, aí eu pensava, então é isso que eu estou sentindo, ou você vai ter isso, não vai conseguir dormir, e eu não tinha tido nada disso até então. A minha barriga até estava bem pequena, por serem 2, então estava bem tranquilo mesmo. Deu fazer exercício, comer, andar, eu não estava tendo muito problema. Tive um pouco de azia, mas nada demais. Enfim, tudo correndo dentro do esperado. Achei que aquela dor fosse passar, mas de repente chegou num grau que eu já não estava mais aguentando. Só que ela vinha num pico, eu falei em outro vídeo como são as minhas contrações. Elas não têm, eu não entro, não tenho ritmo nas contrações. Então não tem aquela coisa, tava de 10 em 10, depois de 9 em 9, 7 em 7, tô vendo que tá chegando o trabalho de parto. Não, eu não tenho isso. Desde o começo, às vezes vem uma, daí 2 minutos vem outra, ou daí 10 minutos vem outra, são todas descompassadas. Eu não sei por que eu sou tão descompassada assim, mas isso sempre aconteceu, desde o primeiro parto. Uma colega minha que estava comigo começou a marcar o horário e falou, nossa, tá muito bagunçado isso, aquela agonia, será que é trabalho de parto, será que não é? Bom, a gente decidiu ir para São Paulo, a gente estava 2 horas e o meu sonho era ter parto normal em casa. Eu estava sendo acompanhada, né, pela minha querida parteira, já citei ela em outro vídeo e eu vou citar ela muitas vezes aqui, porque ela me ajudou muito nesse processo. E estava tudo certo para eu ter os gêmeos em casa, mas não com 6 meses. Eu tinha entrado em trabalho de parto e eu estava só de 30 semanas. Foi assim um desespero. E a nossa segunda opção, depois de ter o trabalho de parto em casa, que era a minha opção A, que eu já vi que não seria possível,
eu iria para um hospital capacitado, com uma boa UTI, que ficava na cidade de São Paulo. E ali na cidade que a gente estava, na cidadezinha, não tinha um hospital assim, nesse porte. Então a gente decidiu arriscar e ir. Meu marido precisou ligar o pisca-alerta, a gente foi pelo acostamento, assim, a todo vapor. A gente chegou no hospital, não tinha lugar para estacionar. E a gente nem tinha muita informação se podia entrar, se não podia entrar lá. Tava sabe aquele trânsito de São Paulo caótico e eu naquela situação, todo mundo, a gente já tinha passado por um monte de sinal vermelho, buzinando, tinha sido uma confusão gigante. Cheguei e graças a Deus, na hora que o carro estacionou, eu estava naquele espaço entre as contrações, eu estava me sentindo super bem, porque eu realmente fico assim, entre uma contração e outra, parece que eu não tenho nada, completamente esqueço. Eu consegui ainda atravessar a rua e andar ainda alguns passos lá dentro do hospital. Aí me colocaram numa cadeira de rodas e me levaram para o exame de toque. E a hora que a médica fez o exame de toque, foi cena de filme. Eu queria ter realmente filmado aquela situação, porque eu estava assim, tranquila naquela fase, naquela hora. E eu, tranquila, beleza, vou me internar, eu vou tomar algum remédio, nós vamos conseguir protelar essa situação e logo eu vou sair daqui tudo bem. Eu estava super confiante de que ia dar tudo certo. A médica falou, gêmeos, dilatação total. Ela só gritou isso. A impressão que eu tive é que saiu gente de dentro do armário, de atrás das cortinas, porque de repente, num piscar de olhos, eu estava na maca sendo levada para a sala de cirurgia, aquela confusão, de gente, o que está acontecendo? Aí ele, dilatação total, ela só gritava isso, dilatação total, gemelar, dilatação total. E aí eu entendi que eu estava completamente já dilatada, com uns 10 centímetros, e que qualquer hora eles podiam nascer. Como o meu coração era ter um parto normal, eu fiquei super feliz. Eu falei, pronto, porque aquele hospital era cesarista, então era muito difícil ter um parto normal ali. Mas na minha cabeça eu pensava, vai dar tudo certo, eu vou conseguir ter um parto normal aqui, porque eles vão nascer. E, ok, eu tinha me preparado para isso, eu estava super confiante para isso. E nem passava pela minha cabeça a situação deles serem prematuros, nem. Eu só estava confiante de que ia dar certo, que eu ia ter meu parto normal e boa. A médica, quando ela ouviu a minha intenção, eu falei, não, calma, não vai me dar anestesia, eu vou ter parto normal. A médica ficou branca, ela olhou para mim e falou assim, não, você não tá falando sério, você tem que entrar numa cesárea urgente. Eu falei, por que urgente? Se eu já tô dilatada, se eles vão sair, eu tô bem, tá tudo bem, eu tô tendo contração, mas a contração é natural, eu não tô morrendo, eu tô tranquila. Aí ela não, eu falei, não, você liga pra minha médica, eu queria entrar em contato, meu marido estava em contato com a Luciana já, só que ele estava do lado de fora, deram um bolo assim de papel para ele assinar, coisa de internação, né, de hospital, de protocolo, e eu falei, não, vocês não vão me dar anestesia, eu pareço boazinha, mas não sou tanto assim, vocês não vão me dar anestesia sem meu marido na sala e eu preciso falar com a minha médica. Aí ligaram para minha médica, explicaram a situação e ela falou, não vai dar tempo de eu chegar, não tem como, tipo, não tem o que fazer. Você já tá aí, tipo, você já tá... Eu falei, tá, mas qual é o problema de eu ter parto normal se eu já tô dilatação total? Enquanto eu tava discutindo essa situação, a médica, cada contração que vinha para mim, a médica e o anestesista ficavam brancos, parecia que eles iam desmaiar. Porque, eu não sei, aquele hospital eu sei que não tem o costume de ter partos normais, então eu acho que isso não é uma vivência para eles. E foi, assim, difícil. E aí eu lembrei de uma frase da Luciana. Aí ela falou, se você for nesse hospital, que eu não vou citar aqui porque acho que não seria bom, lembre-se de uma coisa. Eles são muito cesaristas. É melhor você fazer uma cesárea bem feita nesse hospital do que um parto normal mal feito. E me veio assim, como se... Tlum! E aí na hora eu falei, se meu marido entrar, eu deixo dar anestesia. E eles deixaram meu marido sem assinar papel. Eu fui internada como indigente. Não deu nem tempo de assinar nada, tudo. E ele conseguiu colocar a roupa nele super rápido. Entrei e me deram anestesia. E eu tive os 2 bebês ali. Eles foram direto para a UTI. O primeiro bebê, o Zion, ele nasceu com assim, um pulmãozinho bem comprometido, estava inchado, estava com líquido e precisava, foi entubado, foi muito complicado. E o Zac nasceu super bem, estável, ele bem pequenininho, mas estava estável. O Zac nasceu com 1,3 kg e o Zion nasceu com 1,850 kg. Só que o Zion estava muito inchado, então era muito inchaço. Depois que ele deu uma murchadinha, ele ficou com um peso parecido com o Zac. Então eles tinham assim 1 quilo e pouco, né? Eram muito pequenininhos, nasceram com 39 centímetros. A gente passou 59 dias na UTI.
Bom, eu já vi pelo tempo que eu vou contar só esse parto, tá? Não vai caber os outros aqui. Foi muito difícil, foi uma situação assim muito complicada, porque eu já pensei que poderia chegar nesse ponto, porque gêmeos acontece de passar alguns dias na UTI, de nascer prematuro, mas eu não queria me focar nisso porque isso ia me causar angústia, ansiedade, medo. Então, no final das contas, eu li muito pouco sobre isso e tive que enfrentar essa situação. Mas, assim como no outro parto, eu agradeço muito, muito mesmo as pessoas que oraram por mim, porque eu me senti sustentada também, eu estava completamente anestesiada ali. E ver as outras mães sofrendo tão mais que eu, porque tinha casos tão mais complexos. Tinha uma menininha que nasceu sem o esôfago, tinha bebezinhos que nasceram com meio quilo e precisavam passar com cirurgias urgentes. Tinha umas situações assim tão complexas, tão complexas. Todo dia tinha morte de bebê, todo dia tinha mãe chorando, que eu só podia, assim, sabe, ainda ver que a minha situação ainda estava muito tranquila perto de tantas outras mães. E a gente chorava junto, sabe, a gente teve um vínculo assim muito legal. Eu lembro do rostinho de cada uma das mães. Infelizmente acabei perdendo contato, porque era de uma rede social que eu perdi a senha e eu hoje não sei mais por onde elas andam. Talvez elas me encontrem por aqui, quem sabe. É uma situação muito complexa. E até lembrando o que eu comentei no outro vídeo, fazendo um adendo aqui, esses dias minha irmã teve gêmeos também, os gêmeos foram para UTI também, por uma situação diferente, enfim, e nasceram com um pouco mais de semanas, acho que 35, mas o fato de estar na UTI é uma situação muito pesada, muito densa, né, emocionalmente. E a gente pôde conversar, né, eu senti, assim, me colocar realmente no lugar para orar por aquela irmã. Não foi só uma oração, abençoa aquela pessoa, não, de você sentir na pele, de você realmente sentir a dor daquela pessoa, porque você já passou por isso. E mais uma vez lembrando que a gente não passa situações à toa. E o nosso eis-me aqui serve tanto para o bom quanto para o ruim. Estamos aqui, eis-me aqui, Senhor, né? Envia-nos e que a nossa história realmente seja para mostrar o quanto o Senhor cuida de nós em toda a situação. Enfim, os meninos saíram de lá do hospital e quando eles foram para casa, eu fiquei um tempo assim meio atormentada, porque foram 2 meses ouvindo barulho de equipamento e gente conferindo coração e pulmão e aquele monte de aparelho de exame. E aquela sensação de que eu ia para casa, eu estava desamparada porque eu não tinha um aparelho para medir a saturação, não tinha nada apitando e eu ficava pensando, meu Deus. E aí, como se não bastasse, no dia seguinte, um dia depois, estava amamentando o Zac e ele teve um engasgo assim muito profundo, né? E ele começou a ficar roxinho e aquilo me deu uma angústia tão grande que eu pensei, meu Deus, eu não vou aguentar. E foi assim muito tenso. E meu marido viu que eu estava nessa situação. E eu tinha passado num concurso, eu já tinha decidido que eu não ia trabalhar, que eu ia ficar com os meninos em casa e tudo. Mas o meu marido viu que ia ser importante eu sair um pouco de casa para eu conseguir administrar isso, porque eu estava ficando não sei a palavra exatamente para usar, mas muito preocupada com a situação. Tudo eu achava que eles iam morrer, que ia acontecer alguma coisa, que eles podiam... Aquela confusão na minha cabeça, eu não queria voltar a trabalhar. Eu queria ficar, mas ele insistiu e falou, não, vai ser bom pra você. Porque ele viu que eu não estava numa situação muito boa. E quando eu voltei a trabalhar, foi muito difícil, muito difícil. Eu ia chorando, eu voltava chorando. Mas graças a Deus, as pessoas do meu trabalho me acolheram assim de uma forma sobrenatural. Me abraçavam, entendiam a situação e me ajudaram muito, assim. Foi um período muito importante. E eu realmente agradeço a Deus do porquê eu fui para esse trabalho. Eu tive depressão pós-parto. Não vou falar muito sobre a depressão nesse vídeo, porque eu quero falar sobre a depressão pós-parto em outro vídeo específico. Mas se não fosse aquele trabalho, eu realmente não sei se eu estaria aqui hoje. Deus cuidou de toda a situação. E mais uma vez me ergueu e me sustentou. E hoje os meninos já estão com 8 anos, graças a Deus, saudáveis, né? Então eu agradeço a Deus que mesmo nas situações mais difíceis ele se mostra fiel. E a gente aprende a amadurecer, mesmo nas situações mais complicadas. Se você está passando por alguma situação parecida, sinta-se abraçada. Eu estou aqui para dividir um pouquinho da minha história com vocês. E é isso, eu não quero que o vídeo fique muito longo. Se você ficou aqui até o final, eu agradeço muito, muito, muito. Deixa seu like, deixa seu comentário, se inscreva no canal. Essas coisas todas funcionam para que esse vídeo alcance mais pessoas. Um abraço e fiquem com Deus.